Saudações aos telespectadores da TV AD. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E o assunto de hoje são crimes virtuais. Para tanto, nós temos aqui o advogado Dr. Diego Dantas. Então não sai daí, um assunto polêmico que envolve golpes, fraudes, assunto muito atual. Então, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto da semana, crimes e golpes virtuais. Final de ano e, no caso, também o início do ano, mês de janeiro, fevereiro, tem muitas promoções, sobretudo nas redes sociais. E as pessoas são vítimas, infelizmente, no caso, estelionatários, golpistas. E o assunto de hoje vai tratar sobre crimes virtuais, especificamente. Nós temos aqui nos estúdios a honra de ter o doutor Diego Dantas, advogado, com mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Orlando, nos Estados Unidos, e está nos ajudando aqui a entender tão importante temática. Ele já foi também ex-procurador do Estado de Sergipe, então é um homem versátil, poliglota, estudado, comentarista do Juiz Navegante, com vários artigos premiados. Então nós temos aqui uma autoridade também no assunto. Dr. Diego Dantas, primeira vez no programa Dinâmica do Direito, seja bem-vindo. Bom dia, a satisfação é minha. Inclusive, inspiração para a formação acadêmica em Direito veio de Vossa Excelência, né? Já que nos conhecemos desde a época de infância, e você ingressou nessa jornada antes de mim, serviu de inspiração para o nobre colega. Eu fico até lisonjeado, doutor Diego, mas, assim, na verdade, é algo recíproco. Você hoje, no patamar que você está, no nível de tanto acadêmico como o sucesso profissional, o senhor tem nos ajudado, nos inspirado da mesma maneira. Mas já nos adiantando aqui, Diego, no primeiro bloco nós queremos conhecer o entrevistado. E tem muitos estudantes de direito também que têm essa reflexão de olhar esses profissionais de sucesso no mercado, como Vossa Excelência. A advocacia foi uma chamada, foi uma inspiração sua. Como é que se deu no caso, você se envolver na advocacia e querer voltar para a advocacia, haja vista que Vossa Excelência já foi procurador do Estado de Sergipe? Eu nunca duvidei da profissão que eu queria seguir. Então, eu aprendi a ler lendo a Constituição. Certo? Então, eu já nasci para a advocacia. Assim como outras pessoas, eu já nasci com essa convicção, nunca quis mudar. E o direito foi a minha primeira paixão. A primeira paixão a gente nunca esquece. A minha foi o direito. Doutor Diego, esse termo, procurador, para os leigos que não são da área, é um termo assim, que tem uma relevância, mas ao mesmo tempo um desconhecimento das funções do mesmo. É uma espécie, assim, eu vou tentar traduzir para os colegas, mas para o pessoal de casa, mas Vossa Excelência já usa os termos mais técnicos. Em termos mais simplórios, seria um advogado do Estado? Isso. Procurador é aquele que vai ter a representatividade, ele vai representar o Estado no exercício de suas funções. Uma vez que o Estado ele não tem como se representar, que é um ente jurídico, então ele precisa da figura para fazer isso por ele. No caso, são os advogados do Estado. Muito bem. Nessa transição, o senhor muito novo passou no concurso de procurador do Estado de Sergipe. O senhor passou quantos anos nos quadros? 2 anos. 2 anos? 2 anos e 2 meses.
2 anos e 2 meses. Envolve muitos casos, assim, o que chega contra o Estado, muitas vezes, tem ações de funcionários, de servidores, requerendo alguma progressão, é verdade, mas os casos mais polêmicos, assim, mais que chamam a atenção, é a questão de ofertar um medicamento, solicitar, pleitear uma cirurgia de um cidadão mesmo de bem. O senhor passou, com certeza, por situações semelhantes. E o Estado, muitas vezes, doutor Diego, não tem, o Estado não tem sensibilidade. O Estado versa pelos interesses do mesmo. Sim, mas tem outra vertente. O Estado, ele está ali para representar o povo. Então, quando você pede alguma coisa ao Estado, pleiteia alguma coisa ao Estado, ele tem que analisar a questão. Porque, às vezes, o que você acha que precisa não necessariamente é o que você precisa. E quando a demanda chega ao Estado, ela vem através do judiciário. O Estado, ele tem que, através dos seus defensores, dos seus representantes, ele tem que argumentar, né? Quem decide é o juiz. Então, o juiz não nega ou concede aleatoriamente. Ele vai analisar os fatos. E o Estado, ele apenas apresenta os fatos. Mas quem decide, quem determina a questão é o juiz. Eu falei no início do bloco que o senhor teria, no caso, abdicado da função. Teve alguma resistência da família? Imagine, assim, só para o pessoal de casa ter uma noção, que é praticamente equiparado procurador e magistratura nas carreiras jurídicas em todos os estados da federação. O pessoal da família, seus irmãos, sua mãe, teve alguma resistência? Eu acho que deveria ter sido um baque. Abdicar do cargo público é a melhor coisa que se pode fazer. Cargo público você não tem aquela projeção de ascensão, né? E quando você demanda na esfera privada, você não tem limites de crescimento. Então, quando eu estava no Estado, na Procuradoria, eu enxerguei essa possibilidade, né? Inclusive de ser meu próprio chefe. Porque no Estado, às vezes, a função que lhe é delegada não é tão grata. Você tem que cumprir o que é determinado e nem sempre isso vem em encontro aos seus ideais. E no privado você tem liberdade para fazer o que quiser. Muito bem. Ainda nesse bloco, doutor Diego, e já entrando na temática, conhecemos um pouquinho de Vossa Excelência, eu queria perguntar sobre a questão de crimes virtuais, golpes virtuais. Apenas uma resposta de Vossa Excelência. O Estado brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor, nossas leis, e o judiciário em si, ele é aparelhado para combater as demandas de golpistas, de fraudes. Muitas delas, Vossa Excelência sabe muito bem, que muitas vezes essas quadrilhas atuam até com CNPJs e contas até de outros países. Então, o judiciário brasileiro, doutor Diego, está preparado para essas demandas? O judiciário, sim, a legislação não. O judiciário, ele tem todo o equipamento e todo o departamento de inteligência especializado para combater esse tipo de fraude, mas a legislação não ajuda. Hoje no Brasil, estelionato é o crime que compensa. Dificilmente você vai ver alguém que comete estelionato preso de fato. Salvo a possibilidade do flagrante, que ele vai preso na hora, paga a fiança e sai no dia seguinte. Estelionato não dá cadeia no Brasil. Muito bem. Assim, uma sobrinha da minha esposa passou por um problema e fizemos o boletim, mas investigando um pouquinho as informações do falsário, ele utilizava uma conta de outro país, salvo engano da China, um banco chinês. O que fazer nesses casos aí, doutor Diego? Como seria o judiciário, assim, por exemplo, a comarca de Mossoró, o juiz de Mossoró, ele tem esse tipo de jurisdição ou seria um juiz federal, no caso? Depende da natureza do banco.
Por exemplo, se você for tratar com o banco chinês, que é um banco mesmo, banco da China, aí você vai para a esfera federal. Assim como aqui no Brasil, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, vai para a esfera federal por conta da natureza jurídica do banco. Outros bancos já iriam para a esfera civil. Muito bem. Estamos conversando aqui com o Dr. Diego Dantas. No caso específico, conhecemos um pouquinho de Dr. Diego e vamos entrar nos próximos blocos, Dr. Diego, a questão dos casos práticos, de golpes, no caso, estelionatos, que estão mais acontecendo, mais em voga, seja a questão de WhatsApp, seja das redes sociais. Então, não sai daí, um assunto muito relevante. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é crimes virtuais, envolve golpes, no caso estelionatários, que estão atuando nas redes sociais, buscando os incautos. Temos aqui nos estúdios Dr. Diego Dantas, advogado, com mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade da Flórida, lá em Orlando, Estados Unidos, e está nos ajudando a entender tão importante temática. Doutor Diego, primeira pergunta desse bloco. Como o consumidor deve se precaver, se portar nas redes sociais? Assim como tem etiquetas numa mesa de jantar, acredito também que o consumidor, no caso agora nas redes, na internet, ele deve se portar de uma maneira que se precavenha. Qual seria esse protocolo? Pronto. Assim, o consumidor ele tem que estar atento a certos cuidados, sobretudo hoje, quando você compartilha um dado seu na internet, você está submetido a que essa informação chegue a criminosos com uma certa facilidade, certo? Então, o consumidor tem que ter essa consciência. E hoje em dia, principalmente após a pandemia, que aumentou muito a questão do comércio virtual, o consumidor tem que ter algumas precauções quando vai comprar online. Por exemplo, você vai acessar um site, é facilmente verificável as informações, sites de confiança, se você olhar lá embaixo no site, ele vai ter aquele selo de confiabilidade, né? Então, é uma precaução que você pode tomar. Colocar seus dados na internet, como CPF, data de nascimento, tem que ter cuidado. Só em site seguro que você conhece. Você pode conseguir essas informações no próprio Google, né? Evitar comprar naquelas propagandas que aparecem em redes sociais, Instagram, Facebook, porque os criminosos estão atentos, então eles usam muito aquela ferramenta. Como é que se dá? Eles criam um Instagram de uma loja, joga lá na propaganda, cria os fakes e jogam comentários. A loja é boa. E você nunca ouviu falar nessa loja. E são valores pequenos, para você não vai fazer falta, mas para o criminoso, 10 pessoas, 50 pessoas que comprou, para ele ali é suficiente. Então, evite comprar naquelas propagandas que aparecem em redes sociais. Ali, ou é porta de entrada para vírus, que é o farming, que a gente chama, ou seja, ele joga o vírus lá e vai coletar suas informações, ou vai ser aquela compra que você vai comprar, não vai receber. Depois vai tentar entrar em contato com a loja, não vai conseguir. O site vai estar desativado, não tem e-mail, não tem telefone. Aí você vai procurar na internet e não acha. Então, só comprar em lojas confiáveis. E isso você consegue verificar na própria internet, né? Então, tem que ter esse cuidado. E informações, sobretudo CPF, evitar. Por exemplo, o que
está acontecendo muito agora. Faça um Pix de tantos centavos, aí coloca a chave do Pix, o CPF. Isso aí vai ser utilizado por criminosos que são especialistas nisso, vão pegar seu CPF, vão fazer cadastro, vão financiar carro, vão financiar casa, tudo no seu nome. Então, evite colocar dados pessoais na internet. O consumidor tem que ter essa consciência, porque o judiciário pode ter as ferramentas para te ajudar, mas a legislação não ajuda. E se você comprar, não receber e for nesses sites criados pelos criminosos, você vai perder o dinheiro. Doutor Diego, eu queria deixar essa questão do Pix para os blocos finais. Como é uma operação nova que surgiu, vamos dar uma atenção toda especial. Mas tem um golpe aqui interessante que é chamado de central de atendimento. A pessoa já tem uma conta em determinado banco, ou operadora de cartão, e o falsário liga para a pessoa pedindo para ela confirmar os dados dela. Eu sou, um exemplo, eu sou do Mastercard, ou eu sou do Itaú, eu sei que a senhora é cliente, eu quero confirmar essas informações. Aí pede CPF, data de nascimento. Um banco sério, primeira pergunta, doutor Diego, um banco sério liga para o consumidor para confirmar dados que ele supostamente já tem? Em alguns casos liga. Só que é um discurso padronizado, pelo menos dos bancos sérios, das agências sérias. Ele não pede que você confirme todos os dados. Ele te dá os dados e pede que você confirme apenas a informação que está faltando. Por exemplo, eu ligo, me identifico, digo, olha, me confirma os 3 primeiros números do seu CPF. Ao confirmar, eu dou o restante. Eu, enquanto atendente, dou o restante das informações. O falsário nem sempre tem todas as informações, ele tem fragmentos de informações e está ligando para você para colher, certo? E tem, assim, é lógico que eu tenho uma visão mais especializada no assunto, então, até pela especialização em psicologia jurídica, facilita essa identificação. Mas um falsário, você tem que saber que a arma dele é o seu sonho, é o seu desejo de consumo. Ele vai lidar com aquela questão, perca de uma oportunidade. Ele vai tentar convencer você que se você não fizer aquilo, você vai estar perdendo uma oportunidade. Então, tem toda essa nuance. Mas o falsário, quando ele liga, ele não tem informação nenhuma. Ele não passa protocolo de atendimento e não diz a palavra-chave. Essa ligação está sendo gravada. Então, é só ter esse cuidado. Se você está na dúvida, não passe informação. O banco ligou, você não tem certeza se é o banco, diga, não, depois eu passo na minha agência. Cartão de crédito não vai pedir informação sua, vai pedir informação sua para quê? Se você não comprou, não está ligando para o cartão para ver qualquer coisa, atualização cadastral. Cartão, administrador, não vai ligar para você. O banco ainda pode ligar. Mas uma situação ou outra, você mudou de endereço, o banco mandou uma correspondência, está voltando, ele vai ligar para você. Mas é uma gama muito pequena dessas ligações. Então, ligou, está na dúvida? Procura o banco. A agência está lá para te receber. Você começa a fazer a sua própria segurança. Não adianta todas as vezes que alguém ligar, você passar todas as informações porque quer resolver na pressa. O imediatismo também atrapalha. Certo? Quando eu ligo, o que eu falo é o falsário. Quando eu ligo para você, eu estou arriscando que você não quer ir em banco, quer resolver por telefone, e a facilidade de eu já estar ligando ajuda você. Eu estou lidando com a situação que você não quer perder uma chance. Sobretudo, tem uma oportunidade de eu ter um lucro pequeno, ou de eu deixar de ter uma perca, ou de aproveitar uma promoção, e isso vai fazer com que o falsário consiga essas informações de mim. Muito bem. Excelentes informações, doutor Diego. Mas tem aqui, no caso, um golpe
interessante, que é adiantamento de tarifas de empréstimo. Nós sabemos que estamos numa crise econômica, muitas pessoas endividadas, e aparece aí, o senhor fala no primeiro bloco, questão nas redes sociais, divulgação de empréstimo, e a pessoa entra em contato, doutor Diego, mas o falsário, ele pede alguns valores adiantados. Olha, para desbloquear seu dinheiro, eu quero 1.500, 3.000 reais. Só esse discurso, Diego, já denota uma fraude. Um banco sério pede algum tipo de adiantamento ou uma tarifa? Não, de forma alguma, e inclusive é proibido por lei. Qualquer financeira, qualquer banco que peça qualquer tipo de adiantamento, seja de 1 centavo, para conceder qualquer tipo de empréstimo ou financiamento, ele está agindo contra a lei, certo? Ligou para você, ofertou empréstimo, olha, tem que pagar uma taxa de adiantamento, é golpe. Tem o IOF, tem que pagar, não é taxa, é o IOF, Imposto sobre Operação Financeira, é golpe. Você paga IOF, paga, mas embutido na parcela com 30 dias. Então, ligou para você, exigiu qualquer pagamento, seja de taxa da administração, taxa de confecção de contrato, que eu já ouvi isso. Olha, não, aqui a gente não cobra nada adiantado, mas tem que pagar R$ 200 da taxa de confecção de contrato. Então, pediu qualquer coisa adiantado, é golpe. Não caia nesse golpe. Empresa séria é proibido por lei, não pode cobrar adiantamento, certo? Tem aquele discurso bonito, mas porque o dinheiro já está bloqueado, está liberado, tem que pagar. É golpe, dinheiro não fica bloqueado. Se liberou, está liberado. Muito comumente as pessoas recebem aqueles SMS. Você tem um crédito pré-aprovado de 5.000, que é o valor padrão, né? Agora tem que fazer um depósito de R$ 500 para liberar. Aí entra em contato, aí bota o link, você clica no link, vai para o site. Aí ali ele já começa a coleta de informações do consumidor. Você vai colocar seu nome completo, vai colocar sua data de nascimento, seu CPF, seu RG. Se você não cair no primeiro golpe, vai cair no segundo, porque ele já vai ter suas informações. Então, não clique em link suspeito. Recebeu SMS com qualquer tipo de oferta, não clique. Você vai ser redirecionado para um site que foi criado com um único propósito: coletar suas informações. Então, você tem que ter esse cuidado. A primeira segurança passa pelo próprio consumidor, né? Eu conheço a realidade do brasileiro. Então, quando você acredita que tem aquela oportunidade, você quer arriscar, né? No seu subconsciente, você imagina que é o golpe. Mas na emoção, naquela mentalidade, e se não for, você termina caindo no golpe. Então, pediu qualquer tipo de adiantamento, é golpe. A legislação no Brasil não permite que nenhuma financeira, nenhum banco cobre adiantamento de nada. Nem de imposto, nem de taxa, nem de confecção de contrato, absolutamente nada. E outra coisa, a suposta mensagem de um banco conhecido, ligue para o banco e confirme. Tem outros farsantes que eles vão mais além, né? Abre a empresa, cria CNPJ, manda no seu WhatsApp, ele diz, não, mas a empresa é séria, pode consultar o CNPJ. Manda o CNPJ, você consulta, está lá, empresa ativa. Mas é uma empresa que foi criada em nome de laranja, com o único propósito, dar golpe. Aí alguém que talvez não tenha essa expertise, né, consulta o CNPJ, vê que está tudo certo. Próximo passo, ele vai mandar uma minuta de contrato com seus dados e os dados da empresa. Já assinado pela empresa, reconhecido em cartório. Eu tenho um amigo que recebeu recentemente uma oferta de empréstimo, né? Aí perguntou se não era golpe, eu olhei, o contrato era 2021, o reconhecimento de firma foi em 2017, o selo do cartório. Então, esse tipo de situação, você mesmo pode ser seu fiscal. Está assinado, sim, mas e esse selo do cartório aqui, qual é a data? Todo cartório, o selo dele vai ter a data lá. Hoje é o selo digital, fica até mais fácil. Por isso que ele optou pelo selo antigo, né? Porque desde 2020 a maioria dos cartórios já está usando o selo digital. É mais difícil falsificar, mas o outro selo não.
cartório até jogava fora os selos, não descartava da maneira correta, o falsário pega, coloca ali. Então, algumas situações você mesmo pode começar a se fiscalizar. Como é que a empresa vai cobrar uma taxa de confecção contratual, já está com o contrato pronto com os seus dados e já está enviando? Então, tenha esse cuidado, seja o seu próprio fiscal. Muito bem. Doutor Diego Dantas, advogado, no caso específico, nos ajudando a entender crimes e golpes virtuais. Doutor Diego, no próximo bloco, vamos entender um pouquinho sobre a questão do Pix. É um novo modo de transferência de valores. Nós tínhamos o DOC, tínhamos o TED, e o Pix veio para agilizar, mas também os falsários estão usando muito dessa ferramenta. Então não sai daí. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, assunto atual, que é crimes e golpes virtuais. Dr. Diego Dantas, no caso com especialização em psicologia jurídica, mestrado em ciências jurídicas, está nos ajudando aqui a entender sobre essa questão. Já falamos alguns exemplos práticos no bloco anterior, Dr. Diego, mas para prosseguirmos, nós temos que falar sobre um novo modo de operação, que é o Pix. Quando foi criado, doutor Diego, e qual foi o motivador do mesmo? Haja visto já termos o DOC e o TED, que são mais antigos, e tinha uma certa maior, assim, a meu ver, com todo respeito, maior segurança, né? Porque tinha um certo limite, e até dias da semana, tinha mais algumas restrições. Sobre o Pix. Pronto. Então, sobre o Pix, bastante recente, data de novembro de 2020, né, foi criado pelo Banco Central. Agora, com relação à segurança, eu vou discordar de Vossa Excelência. Né? Todo direito. Assim, o Pix foi criado o primeiro motivo. Tem uma máxima no mercado que a gente usa. Ou você se atualiza, ou você está fora. Então, o Pix veio disso. Você precisa de uma atualização, de um mecanismo que seja mais célere, né? O mundo hoje é célere, então a gente não tem tempo a perder. Então o Pix veio para corroborar com isso, certo? Assim, com relação ao TED e ao DOC, o DOC já estava em desuso há muito tempo, né? Porque o DOC ele tem aquela limitação de R$ 4.999,99. Você faz hoje, tem que esperar um dia útil para poder ser compensado. O TED não tem essa limitação. Certo? A limitação é de cliente-banco, é um relacionamento cliente-banco, certo? Pode levar até 3 horas em alguns bancos, mas a média são 30 minutos após ser feito. Por que eu bati na questão da segurança? Não muito tempo, um golpe muito praticado era o golpe do envelope, para compras pelo OLX, pelo Mercado Pago, pela internet. Como é que o criminoso agia dessa forma? Você está vendendo seu móvel, sua geladeira, anunciou nesses sites, nessas plataformas de venda online. Eu digo, eu tenho interesse, ajo como um consumidor normal. Aí você diz, tanto. Eu digo, eu vou fazer o depósito. Fazia o depósito no envelope vazio, você via na sua conta que foi feito um depósito, só que tem um detalhe, não aparece o valor bloqueado, mas você via uma previsão de lançamento, pelo menos por alguns minutos você enxergava essa previsão de lançamento futuro de entrada. E munido do comprovante desse depósito, ainda que vazio, o sistema é leigo, o sistema não pensa. Ele vai entender que você digitou lá que depositou 5 mil e que tem 5 mil no envelope. Com 24 horas é que o banco vai descobrir que o envelope está vazio. Então eu pego esse comprovante e digo, está aqui, foi feito o depósito. Você me dá o seu bem, no outro dia que vai descobrir que foi golpe. Vai tentar entrar em contato com o falsário,
telefone pré-pago, CPF de outra pessoa. Né? Hoje algumas operadoras estão melhorando. Quando você vai cadastrar mesmo o pré-pago do CPF, ele pede uma selfie sua. Inclusive uma selfie segurando o documento, o RG. Né? Eu mesmo fui cadastrar um chip pré-pago mês passado, eles pediram uma selfie minha. Então, eles vão se adaptando também. As operadoras também vão se adaptando, pensando no consumidor. Né? E outra questão, Pix, você não tem comprovante de agendamento. Você pode até agendar. Hoje em dia você agenda Pix. Se eu quero agendar um Pix para você amanhã, eu coloco aqui, data amanhã. 00:01, o dinheiro vai sair da minha conta. Mas isso não vai gerar aquele comprovante que a TED gera. Eu posso agendar uma TED para você e cancelar até no dia seguinte. O Pix não. Então, quando era apenas Pix e DOC, o falsário também se valia disso. Né? Não passa pela sua cabeça que a pessoa vai agendar um pagamento para você, te entregar o comprovante. Então, o falsário lida muito com isso, lida muito com o ilusório. Né? Se eu te entregar um comprovante de pagamento aqui, você não vai ler o comprovante de pagamento para ver se tem uma informação, uma letra miúda lá embaixo dizendo agendamento só será compensado se tiver dinheiro na conta. Então, o falsário sabe disso, ele lida com isso. É como eu falei anteriormente, o falsário ele lida com seu sonho, com sua esperança e com aquele seu sentimento de perder uma chance. Certo? Então, o Pix, lógico que tem as suas ressalvas, mas veio para pelo menos essa questão mudar. Né? Lógico que com o Pix, o falsário vai se adaptando e vai criando novos golpes. Né? Inclusive, se me for permitido, o golpe do quê? Venda por conta do Instagram. Eu clono a sua conta no Instagram, anuncio vários produtos, geladeira, máquina de lavar, por um preço um pouquinho abaixo. Pix. Faça o Pix que eu vou te entregar, faça o Pix que eu vou te entregar. E assim está se valendo. Infelizmente, em Mossoró não tem uma delegacia especializada nesse sentido, assim como existe em outras cidades. Então, pelo menos em Mossoró, eu estou trazendo aqui para a localidade, porque tem um caso em famílias que teve a conta no Instagram hackeada e estava lá os anúncios, vendo geladeira, vendo máquina de lavar. E vários amigos mandaram um Pix para o falsário. Né? Agora, o que é que pode mudar? O consumidor ele tem que começar a prestar queixa. Porque você não sabe quem é o criminoso, não sabe quem é o falsário. Mas você sabe quem é o dono, o titular da conta que está caindo o dinheiro. Porque tem dois caminhos, tem duas vertentes nessa situação. Às vezes ele caiu de gaiato, né? Até um amigo que ele não sabe que tem essa prática diz, olha, estou com um problema no banco, estou devendo, mas estou vendendo as coisas. Posso colocar o dinheiro na sua conta? Eu pago o imposto. Ele de boa fé sai da conta, né? Sem saber o que está por trás disso. Como o consumidor já está acostumado que não adianta prestar queixa porque não resolve, termina não prestando queixa. E o criminoso se vale disso. E tem o outro caminho. Aí já é cúmplice, né? Já é partícipe. Olha, eu vou vender umas coisas no Instagram, mas é golpe. Eu te dou aí 30% do que entrar na sua conta. Você me empresta a sua conta? E ele empresta. Né? Por quê? Sabe que não vai dar em nada. Já tem aquela vontade dentro dele, só que ele não sabe fazer e às vezes não tem coragem. Né? Mas ele arrisca. É um dinheiro fácil, é um dinheiro bom, né? Pelo menos na visão dele. Então ele arrisca. Tem esses dois caminhos. Mas o primeiro passo passa pelo consumidor. Doutor Diego, o senhor falou a questão de denunciar. Hoje em dia, a maior parte das federações que não tem delegacia especializada é online também. Tem esses recursos para fazer o que nós chamamos de BO, Boletim de Ocorrência Virtual. De posse desse boletim, dessa denúncia assim, virtual, o consumidor tem que contratar um advogado para impulsionar o processo, ou pelas vias assim, da delegacia, ele pode tentar reaver os recursos que ele repassou via Pix,
sobre tudo que o senhor falou nesse bloco? Olha, acredito que você tenha se referido à pessoa que fez o Pix, e não à pessoa que teve a sua conta hackeada. Sim, um consumidor de boa fé mesmo. Pronto. O consumidor, assim, mecanismo para reaver o dinheiro até tem, né? Passa por uma demanda judicial para isso, né? Mas o primeiro passo, você prestou a queixa, identificou a conta que caiu o dinheiro. Existe o projeto Acorde-se, que é o quê? Vamos evitar as demandas judiciais desnecessárias. Chama todas as partes, senta aqui, ó, vamos fazer um acordo. Você tem duas opções. Você pode responder um processo judicial criminal por estelionato, ou pode chegar a um acordo com a vítima na devolução do dinheiro. Esse é o primeiro passo. Não teve êxito nesse sentido, vai para a demanda judicial. Você mostrando que caiu no golpe, até uma ação civil de cobrança, né? Que tecnicamente aí você faz uma ação anulatória acumulada com restituição de valores pagos. Então, tem os meios para isso. Mas a burocracia, a morosidade que existe no judiciário termina inibindo o consumidor a buscar os seus direitos. Não só na questão de golpes, mas até no cotidiano, sobretudo a Black Friday, né, que no Brasil é muito mal orquestrada. Então tem todo esse contexto por trás. Muito bem. Estamos conversando aqui com o Dr. Diego Dantas sobre a questão de crimes e golpes virtuais. Dr. Diego, no próximo bloco vamos continuar falando na questão de regulamentação do Pix. Existem algumas leis, projetos para, sobretudo, inibir os falsários. Nós sabemos de casos, doutor Diego, até de sequestro relâmpago. Sim. De pessoas que estão sofrendo sequestro relâmpago, com o aplicativo na mão e a arma, no caso, no rosto, forçando a pessoa a fazer certo tipo de procedimento para que tenha a sua liberdade, tenha o seu direito de ir vir de volta. Então, eu vou saber de Vossa Excelência a sua opinião sobre alguns desses projetos. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Diego Dantas, advogado, ex-procurador do Estado de Sergipe, com formação em Psicologia Jurídica, mestrado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Orlando, nos Estados Unidos. Um assunto importante, uma temática relevante. Passamos aí pelas festas de final de ano, muita gente comprando na internet, mas também mês de janeiro, fevereiro, tem algumas promoções também, então esse programa vai servir também para isso, para impedir que consumidores de boa fé caiam em golpes, em fraudes, na verdade, estelionatos. Doutor Diego, esse programa vai ser colocado na internet. Semanalmente nós colocamos, já temos um acervo de mais de 100 vídeos. Você que chegou agora, que perdeu o programa, não fique triste. Dr. Diego vai estar lá conosco na nossa biblioteca virtual, sempre ali com esse vídeo a respeito sobre crimes e golpes virtuais. Dr. Diego, falamos sobre Pix no bloco passado. E eu quero saber se já existe algum projeto de lei para regulamentar o mesmo. Sim. Não só para regulamentar, mas como para limitar, sim, inclusive suspender. Entendo. Né? Por exemplo, tem um projeto de lei que visa suspender a utilização do Pix apenas no estado de São Paulo, muito por conta do crescente número de sequestros relâmpagos visando a utilização do Pix, certo? Esse aí não vai
vingar. Com certeza não. Isso é a minha opinião. Certo? Porque você não tem como suspender apenas em um estado. Certo? Mas tem outros que vão, inclusive, ao encontro do que o Banco Central já fez, que é a limitação do PIX. Certo? Por exemplo, hoje, o PIX, a partir das 8 da noite até as 6 da manhã, ele tem uma limitação de valores, que é de R$ 1.000. Então, mais do que esse valor você não consegue fazer. E alguns bancos, visando a segurança, quando você faz um PIX nesse horário, ele bloqueia a sua senha e no dia seguinte, horário comercial, liga para você para confirmar se foi você que fez. Certo? E isso é fato concreto. Quando a prima da minha prima teve o Instagram hackeado, eu conversei com o falsário pelo Instagram dela, me passando um consumidor, né? E simulei a transferência, né? Não cheguei a concretizar porque não digitei a senha, mas só a simulação, o banco bloqueou a minha senha, me ligou no dia seguinte para confirmar se era eu. Então, alguns bancos estão atentos a isso também, certo? Com relação ao projeto de lei que eu comecei a falar e não terminei porque mudei o foco, a limitação que ele visa é R$ 500 mensal para PIX, certo? Que denotaria um retrocesso. Aí você iria acabar com o PIX. Porque o PIX hoje ele já supera em meios de pagamento TED, DOC, cheque e depósito, todos juntos. Aí deve estar atualizado o número, porque não tem como acompanhar diariamente, mas já supera os 341 milhões só movimentados por PIX. E olha que algumas pessoas ainda têm uma certa restrição com PIX, certo? Com relação a perigo de sequestro por causa do PIX, sim, infelizmente não tem como ter 100% de proteção com relação a isso. O que você pode fazer é você, em seu relacionamento com o banco, você pode determinar o seu limite para PIX, para transferência. Por exemplo, quando iniciou, o limite de PIX era 50% do seu valor de TED. Se você tinha 10 mil diário para TED, você tinha 5 mil para PIX. Hoje ele já está de forma igualitária. Você tem 10 mil no TED, tem 10 mil no PIX. Mas você pode dizer ao banco, olha, eu não quero, através de celular, ter esse limite de 10 mil. Quero só R$ 500 diário, pelo celular. O que não impede você de ir no caixa eletrônico ou ir na agência com o atendente e fazer um valor superior a isso. Então, você pode ter esse cuidado, certo? Eu quero um limite baixo para evitar esse tipo de situação. Agora, com relação ao sequestro, se não for PIX, vai ser boca do caixa, vai ser TED, porque é um criminoso mais agressivo, é diferente do estelionatário. O estelionatário, você sente a dor do golpe, mas depois esquece. O sequestro relâmpago não, você vai ter todo aquele emocional abalado, né? Então, tem como ter 100% de segurança? Não. Vou limitar o meu PIX a R$ 500 por dia. Eu tô com a arma na cabeça. Quando o criminoso pegar o meu celular, mandar eu fazer o PIX, eu colocar acima de R$ 500 e dizer valor diário excedido pelo limite e mostrar lá que é R$ 500, ele vai mandar você fazer os 500 e vai levar você até uma agência bancária, certo? Então, sim, infelizmente, com relação ao sequestro, primeiramente Deus, né? E ter aqueles cuidados necessários, que é de segurança, mas só a limitação do valor do PIX não vai resolver o problema. Você tem que evitar sacar dinheiro em banco, certo? Evite estar com uma certa ostentação em redes sociais, né? Infelizmente a realidade é essa, que quando você mostra que tem, o criminoso está ali para olhar. Não é o seu vizinho que está pastorando a sua vida, não. É o criminoso que quer saber se você tem alguma coisa que ele possa tomar. Seja através do estelionato, seja através do sequestro. Eu acho que o sequestro vai ser em um outro patamar, né? O sequestrador, ele não vai sequestrar qualquer pessoa, né?
Ele passa meses e meses analisando a vítima, analisando a rotina, analisando se aquele dinheiro que ele tem na conta foi algo aleatório ou se de fato ele costuma ter grande movimentação na conta. E eles contam, infelizmente, com informações internas para isso, né? Tem grupo no WhatsApp que é só de estelionatário, né? Eles vendem informação de cartão de crédito pela internet. Qualquer pessoa pode comprar informações de usuários de cartão de crédito na internet. Eles têm pacotes, olha, vendo info. Vem até o cartãozinho, né? Se você pagar algo a mais, eles mandam até o cartão impresso. Então, o criminoso ainda tem esse lado. Ele tem informações internas para ajudar ele. Dr. Diego Dantas, advogado, ex-procurador do Estado do Sergipe, aqui fizemos resumidamente o currículo de Vossa Excelência, com especialização em psicologia jurídica e mestrado, mas eu percebo, doutor Diego, que não é apenas conhecimento teórico. Vossa Excelência nos ajuda aqui com a questão prática, a questão dos exemplos, e falar de PIX, eu também concordo com Vossa Excelência nesse ponto, seria um retrocesso muito grande, essas limitações, porque iríamos estar na contramão de todo mundo, que o mundo inteiro, com a internet, com a praticidade, com a rapidez, eu acho que inibiria os mais prejudicados, seriam os pequenos lojistas. O PIX hoje é utilizado como meio de pagamento até mais do que o cartão de crédito, né? Tanto que teve uma atualização, denota aí de no máximo 15 dias, que você pode usar o PIX Cashback. Você, lojista, se cadastra nesse sentido, eu, consumidor, chego lá e digo, olha, vou fazer um PIX para você e você me dá o troco, que é o PIX com cashback. Inclusive, alguns bancos, né, não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas quando você faz o PIX, ele te dá cashback, né? Um percentual pequeno, sim, mas todo centavo ganha, né? Como diz lá na China o ditado, a gente não está preocupado com 1 milhão, a gente está preocupado com centavos de bilhão. Então, de centavo em centavo, você consegue algo mais frutífero. Entendo. Então, falamos sobre problemas de golpes, mas os falsários eles vão se adaptando. Se não for o Pix, se voltar para o TED assim apenas, ou o DOC, então vai ser nesse contexto. Então, sequestros, Vossa Excelência falou, é um problema, na verdade, de segurança pública. E estelionato é questão de políticas criminais, de perseguição penal, para tentar inibir esse tipo de falsário e tentar tirar as facilidades que eles têm. Então, não é problema do instrumento em si, do PIX, Exatamente. mas informações como essa que Vossa Excelência trouxe, aqui esclarecimentos, eu acredito que tem ajudado muitos lojistas, consumidores que estão nos assistindo. E em nome da TV AD, em nome de todo o público de casa, eu quero externar o meu muito obrigado. Vossa Excelência é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço. Depois da sua, né? Que tem nos ajudado, nos inspirado nessa trajetória, nessa caminhada. E fica aberto, doutor Diego Dantas, as considerações finais. Se quiser focar em algum ponto sobre a questão da proteção ao consumidor, falar diretamente com o pessoal de casa, fica à vontade. Então, com relação à proteção ao consumidor, seja o seu próprio fiscal, a segurança começa por você. Eu também sou consumidor, eu também tenho aquele sentimento quando eu vejo lá no Instagram um produto 400 sendo vendido a 150. Eu também tenho aquele sentimento, se eu não for olhar, eu posso perder uma chance, né? Então, todo consumidor tem esse sentimento, mas seja o seu próprio fiscal. Não é que não exista promoções boas, né? Mas você tem que fazer toda uma análise prévia. Veja qual é o site que você está comprando, veja qual é a loja. Não se apegue àqueles comentários de Instagram, de Facebook, que a loja é boa, produto maravilhoso.
ali muitas vezes são robôs, certo? Até lojas sérias também pedem para que os seus colaboradores comentem para dar um up na loja. Isso é válido, vai até para as lojas sérias, mas verifique. Vá na internet, do mesmo jeito que você busca uma informação útil para você, busque essas informações de confiabilidade da loja. Veja se no site tem aquele selo de segurança. Veja se tem aquele HTTP porque isso significa que aquele site é seguro, certo? Muita gente não sabe o que é aquele HTTP, né? Significa que o site é seguro. Então, você tem que ser o seu próprio fiscal. Verifique, analise, pense, depois compre. Não passe informações se tiver na dúvida. Doutor Diego, assim, até agora, graças a Deus, todos os produtos que eu comprei, até de sites internacionais, têm chegado à minha porta. Como Vossa Excelência falou, a gente tem que olhar a origem, a confiabilidade dos sites, e com essas precauções, cuidado com senhas, com dados pessoais. Eu acredito que os lojistas, tanto os pequenos como os maiores, todos, inclusive a economia do país vai se movimentar ainda mais. Quero reiterar aqui o meu muito obrigado a Vossa Excelência. Eu não sei quando é que o senhor vem Todo ano. no nosso estado, nossa cidade, mas o meu muito obrigado. E esse foi o programa Dinâmica do Direito dessa semana sobre crimes e golpes virtuais com o Dr. Diego Dantas. Permaneça com os cultos, permaneça com os eventos e até o próximo sábado, o próximo Dinâmica do Direito. Deus abençoe a todos.